Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa Viajando pela Bíblia. Nosso ponto de encontro toda terça-feira às 20 horas. É um prazer estar com você. Se você está entrando pela primeira vez, está nos vendo pela primeira vez, dê seu like, seu joinha, se inscreva na nossa página. Toda terça-feira temos um tema, um assunto diferenciado e com certeza hoje vai ser um dia especial para mim e para você. E hoje quem vai nos conduzir é nosso irmão, amigo, Ulisses Jardim. Ulisses, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos que nos assistem aí, né? Eu espero realmente que nós possamos desfrutar juntos da palavra de Deus, que é sempre extremamente reconfortante. Então, muito obrigado pelo convite, viu, Paulinho? A Miriam também, né? Que eu sei que está aí nos bastidores, né? Trabalhando. A todos os irmãos da Igreja em Poços de Caldas. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, viu? Posso começar? Amém. Deixa eu só te agradecer já em primeira mão, né, de você ter aceito o convite. O prazer é meu. Muito bom. E então vou deixar você anunciar o tema, que com certeza tá bom, nós já conversamos algumas coisas e vai ser muito bom. Nossos amigos, né, respira fundo, relaxa, que vai ser muito bom o tema. Amém. Obrigado, Paulinho. Amém. Agora sim. Vamos aqui. Ô, Paulinho, muito obrigado, viu, pela introdução. Eu queria falar com quem nos assiste, né, nessa noite sobre um tema muito atual, a questão da ansiedade e depressão. E como que, à luz da Bíblia, a gente pode encontrar alegria, paz no Senhor Jesus para realmente vencer essas coisas. Porque não é fácil não, a gente sabe. E se você estiver passando aí por um momento de ansiedade na sua vida, né, que você possa ser ajudado, né? Se você está passando por um momento de depressão, você também possa ser ajudado nesta noite. Na verdade, né, Paulinho, e nós vemos que ansiedade e depressão é algo muito comum nos dias atuais. Eu creio, sinceramente, que todos nós temos um grau de ansiedade e depressão. Tá? Todos nós temos essa, eu não diria uma tendência, mas por conta da própria vida, né? A gente passa por determinadas situações na nossa vida que essas situações muitas vezes nos oprimem, nos deixam cabisbaixos, nos deixam tristes e faz parte da vida. Infelizmente, a vida humana ela não é composta só de alegrias, ela tem bons momentos e momentos não tão bons. Então, a vida humana ela é assim, né? Mas, Paulinho, o que eu quero que todos os nossos ouvintes, né, os nossos, quem está nos assistindo nessa noite aqui, ganhem é que, apesar das dificuldades da vida, o cristão tem alguém em quem confiar nos momentos de tribulação. E mesmo que você esteja passando por momentos de tribulação, você percebe que essa pessoa maravilhosa, que é o Senhor Jesus, está no trono. E Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio, sabe, Paulinho, que um dia nós vamos olhar para trás, quando nós estivermos com o Senhor para sempre, nós vamos olhar para trás e falar assim, puxa vida, aquelas situações todas pelas quais eu passei foram permitidas para que eu pudesse me achegar mais a Deus. Então, eu queria começar lendo um trecho aqui de Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulinho, olha que coisa maravilhosa. Nós vivemos aqui na Terra. Todos nós vivemos na Terra uma vida humana normal, todos nós temos que trabalhar, seja em casa, seja no trabalho, no comércio, na empresa, no emprego, nós temos que trabalhar, né? Faz parte da vida humana. Temos que estudar, temos que fazer nossas atividades do dia a dia, fazer comida e tal. Mas o que Paulo fala para nós aqui é que, apesar de nós estarmos vivendo aqui na Terra, o nosso coração e o nosso pensamento tem que estar lá no céu, onde Cristo está.
E então, querido ouvinte, nós tivemos uma conferência há uns meses atrás, uma conferência maravilhosa, que nós vimos que arrependimento é isso. É mais do que simplesmente você está fazendo alguma coisa, se arrepende, para de fazer aquelas coisas. É muito mais do que isso. O arrependimento aqui, segundo a Bíblia, é uma mudança de plano, ou seja, é você sair do que é terreno e ir para o celestial. Não é teoria isso, tá? Não, você pode pensar assim, mas como é que eu vou sair do terreno e ir para o celestial, irmão? Você está maluco, né? É muito prático. Na verdade, aqui é a esfera que você está. Onde você... O ponto é em qual esfera você está. Então, nós estamos vivendo na esfera terrena, porém, o nosso coração e a nossa mente, nosso pensamento está na esfera celestial. Quando você bota os seus olhos em Cristo, você vai para uma esfera onde você tem paz e alegria, porque você percebe que todas as coisas aqui nesta terra são importantes, mas elas são passageiras. Nós vamos fazer as coisas da melhor forma possível enquanto estivermos aqui, mas elas ainda são passageiras, né? Então, por isso que é tão importante, Paulinho, a gente ter essa visão, né, o coração e a mente posta no céu, porque, como eu falei no começo, ansiedade e depressão são coisas comuns. Eu repito, todo ser humano ele tem um grau de ansiedade, por menor que seja, a gente fica ansioso. Mas o Senhor Jesus falou para nós, não andeis ansiosos de coisa alguma. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, sabe que foi o próprio Senhor Jesus que falou isso para nós, mas a gente fica ansioso. E tudo bem. Nós estamos num processo de crescimento de vida, ou seja, conforme o tempo passa, você se apega à palavra de Deus, você invoca o nome do Senhor Jesus, você tem comunhão com Ele em oração, mas dele mesmo vai passando para dentro de você, ele vai fortalecendo a sua fé, então cada vez mais você vai se tornando parecido com Ele. 1 João 3,2 fala assim, nós haveremos de ver o Senhor Jesus como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Ou seja, nós teremos um corpo espiritual e veremos o Senhor como Ele é. Esse dia vai chegar, irmãos, tá bom? Mas enquanto esse dia tão querido não chega, nós estamos vivendo aqui na Terra e vamos passar por situações que nos levam a ficar deprimidos, ansiosos. A chave é se voltar para o Senhor. Porque a ansiedade, irmãos, é uma coisa muito ruim. Né? Olha só, eu estava dando uma olhadinha, né? Quais são os sintomas de ansiedade? Primeiro, ela causa uma sensação de sufoco. Parece que você tem dificuldade até para respirar, porque, sabe, fica aquela coisa, aquela respiração ofegante, assim, né? Você fica nervoso. E tudo isso, essa sensação de sufoco é sintoma de ansiedade. E ela também tira suas forças. Você fica desanimado. Por exemplo, alguém te convida, vamos para uma reunião da igreja hoje, você, não, hoje eu não estou muito afim, eu estou desanimado. Esse desânimo, na verdade, também é um sinal de ansiedade e depressão, né? E também a ansiedade é um pensamento errado a respeito da situação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o problema nem é tão grande assim, mas você faz dele como se fosse o maior problema do mundo, né? Minha esposa trabalha em hospital, né? Ela é fisioterapeuta. Irmãos, ela me conta cada situação que ela vê ali, né? Realmente situações bem difíceis, né? Mas as pessoas muitas vezes ali se apegam ao Senhor Jesus para ter aquela paz, aquele consolo, mesmo nas situações mais difíceis. Então, sabe, e nós no nosso dia a dia, talvez nós não venhamos a passar por uma situação tão difícil quanto aquelas pessoas que estão lá, né? Mas às vezes a gente faz o problema atual que a gente tem na nossa frente maior do que ele realmente é. Então, percebe? É você pensar tanto no problema, que esquece de pensar na solução do problema. É aí que está o nosso problema. O nosso maior problema é ficar pensando nos problemas e não pensar na solução dos problemas. Quem é a solução para todos os problemas do ser humano, irmãos? É o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então você vê, Cristo está lá, Ele está no nosso coração, mas Ele também está nos céus. Então nós temos que colocar nossa mente, o nosso coração lá no céu, onde Cristo está. Então assim, ainda que vivamos uma vida aqui na terra, sujeita a passar por problemas, nós vamos ter uma vida com paz e alegria, porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Na verdade, Paulinho e irmãos, o maior problema da humanidade é hoje não olhar
para o Senhor Jesus. Tem uma passagem em Mateus capítulo 14 que tem me tocado demais, Paulinho, né? Você lembra, eu compartilhei sábado passado aí com a igreja em Poços, né? Mateus capítulo 14 é aquele episódio que mostra o Senhor Jesus caminhando sobre as águas. E aí os discípulos veem aquela cena, ficam assustados, acham que é um fantasma, e aí o Senhor fala: não temam, sou eu. Aí Pedro fala assim, o apóstolo Pedro fala assim: Senhor, se é você, manda que eu caminhe sobre as águas também. Aí o Senhor fala assim para ele: vem. Coisa maravilhosa, Paulinho. O Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Irmãos, isso é uma coisa miraculosa, uma coisa assim que não dá, né? Eu nunca vi ninguém andando sobre as águas, mas você vê, pela fé eu sei que o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, e pela fé Pedro também andou sobre as águas. Eu creio nisso, é possível. Naquele momento o Senhor Jesus fez com que isso acontecesse, né? Aí é interessante porque ali fala que Pedro começou a caminhar, ele foi em direção ao Senhor. Mas quando ele estava caminhando sobre as águas, ele parou de olhar para o Senhor e esqueceu ali o que o Senhor tinha falado para ele, né? Vem, ele esqueceu aquilo e começou a prestar atenção no vento forte que estava soprando. Então as águas deviam estar agitadas também, né? Mas a Bíblia fala que ele, prestando atenção no vento forte, começou a ter medo e começou a afundar. Irmãos queridos, o que é o vento forte na sua vida? O vento forte são as provações, são as tribulações, são as dificuldades pelas quais você e eu passamos todos os dias. O ponto é, enquanto você está caminhando em cima das águas, tá certo? Porque você está olhando para o Senhor, obedecendo a palavra profética do Senhor para você, você vai estar bem. Você não vai afundar. Mas se você parar de olhar para a face do Senhor e começar a perceber: mas esse vento está muito forte, ou seja, essa tribulação está muito difícil, essa situação eu não vou conseguir sair, meu Deus do céu, eu não consigo sair dessa situação, eu estou preocupado, eu estou ansioso com isso aqui. E se você parar de olhar para o Senhor e começar a olhar para as circunstâncias ao redor, você começa a afundar mesmo. Mas olha só, Paulinho, o que é maravilhoso é que, apesar de nós termos essa fraqueza, como Pedro, que é um exemplo para nós, ele fez a coisa certa. Quando ele começou a afundar, ele falou assim: salva-me, Senhor. Ainda assim ele se voltou para o Senhor Jesus. Eu acho que ele estava percebendo que ele estava afundando e pediu socorro para o Senhor naquele momento. O que o Senhor Jesus fez? Estende a mão, pega o Pedro pela mão. E é interessante, irmãos, percebe? Quando o Senhor Jesus pega Pedro pela mão, a Bíblia não fala que o vento acalma, o vento continua. Então, quando você e eu estamos passando por provações, se nós estivermos olhando para a face do Senhor, a gente vai ver que o vento está presente, mas a gente está olhando para o Senhor, a gente não tem medo. Se você para de olhar para o Senhor e começa a olhar para os seus problemas, você começa a afundar na sua fé. Mas não tem problema, se isso acontecer, ainda assim, se volta para o Senhor. Ao voltar-se para o Senhor, Ele vai estender a mão para você. Você é pego pela mão do Senhor. E o vento vai continuar forte. Mas você está segurando na mão do Senhor, você está olhando para Ele, você está ouvindo a palavra dEle para você. Então nada vai te acontecer, você está seguro. Apesar do vento ainda continuar, apesar da situação problemática continuar, da tribulação ainda continuar. Quando eles sobem no barco, aí sim o vento acalma. O Senhor fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor falou isso para Pedro lá. Então, irmãos, acho que o Senhor está falando isso para nós hoje também. Todos nós podemos passar pelas intempéries do mar agitado, do vento forte na nossa vida, e ela vai fazer com que a gente fique às vezes abalado na fé, triste, cabisbaixo. O segredo é olhar para o Senhor, ouvir o falar atual do Senhor para você, obedecer esse falar atual do Senhor para você. O Senhor vai pegar você pela mão e, apesar das adversidades, você vai se sentir seguro, você vai ter paz e você vai ter alegria, porque você sabe que quem está te segurando é o soberano dos reis da terra, é o Rei do universo, Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Lembrando, viu, Paulinho, que no livro de Jó, uma pessoa que sofreu muito, né, tem até aquela frase, né, a paciência de Jó, né, tem que ter a paciência de Jó. A paciência de Jó, por que dizia isso? Porque ele sofreu demais. Na verdade, Deus se mostra para Jó e fala para ele assim:
Porque no capítulo 10, Jó tinha falado: Deus, você não tem olhos para ver como eu vejo, você não é homem para saber o que eu estou passando. No capítulo 38, Paulinho, Deus aparece no livro de Jó e fala assim: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu estendi o cordel sobre ela, quando os filhos da alva, os anjos, cantavam alegremente, quando ele lançava tudo isso, quando ele fazia tudo isso? Ou seja, irmãos, Deus é o Criador dos céus e da terra. Você acha que Ele não está no controle da sua vida se você se entrega para Ele? Se você se entregar para Ele, Ele vai estar no controle da sua vida. Mesmo que você passe por provações, por tribulações, por situações difíceis, olha para a face do Senhor. O que vai acontecer? Será que o maremoto vai passar, o vento forte vai passar? Eu não sei. Enquanto Pedro estava lá na água, não passou, continuou, mas ele estava firme, apegado à mão do Senhor Jesus. Você percebe, meus irmãos? Um dia vai passar, um dia você vai subir no barco, um dia vai passar, mas enquanto não passar, o teu segredo é olhar para a face do Senhor, se apegar à palavra, né? E então essa passagem me encoraja muito, sabe, Paulinho? E nós vamos continuar falando no próximo episódio aí. Eu vou dar continuidade a esse tema tão interessante. E o que eu quero só reforçar e terminar com uma oração, né, Paulinho, aqui, é falar sobre, de novo, irmãos queridos, se apegue ao Senhor, não desvie a sua face da face do Senhor, não desvie a sua atenção da palavra do Senhor, a palavra profética que Deus está falando hoje para você. E quando você se apega a tudo isso, você vai sentir paz e alegria. E sabe o que é interessante, Paulinho, para concluir? Quando a gente desfruta dessa paz e alegria, mesmo em meio às tribulações, as pessoas vão observar: puxa vida, o que você tem que você está diferente? A gente sabe que você está passando, mas você ainda consegue manter essa alegria. Aí você pode falar para ela: é porque eu tenho um Senhor, que é o Rei dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o meu Senhor e Ele está cuidando de mim, eu tenho certeza disso. É o que diz, Paulinho, terminar com um versículo aqui, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse cuidado é um cuidado afetuoso, um cuidado carinhoso. Essa palavra cuidado aqui, no original grego, quer dizer uma afeição enorme, um cuidado maravilhoso, tá certo? Então, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem profunda afeição, extremo carinho por nós, tá certo, irmãos? Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o poder da oração, né? Da comunhão com o Senhor, para a gente ter essa realidade de permanecer olhando para a face do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vou orar, tá bom, Paulinho? Amém. Terminar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, nós sabemos que na nossa vida humana podemos passar por muitas situações difíceis, as quais nós não temos controle. Porém, Senhor, Tu és o soberano dos céus e da terra. O Senhor é aquele que está no controle de tudo. Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti, e mesmo no meio do mar agitado, com o vento forte soprando contra nós, as tribulações batendo forte, Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, olhamos para a Tua face, apegamos-nos a Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Que cada ouvinte nessa noite, Senhor, tenha sido ajudado a se voltar para o Senhor, permanecer olhando para Ti, mesmo no meio das tribulações, não desviar jamais o olhar do Senhor Jesus. Porque em Ti, Senhor, somente em Ti, nós temos verdadeira paz, verdadeira alegria. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, Ulisses. Bom mesmo. Amém, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem que cuidar de nós, né? Sim. Então, nossos amigos, reforçar o convite. Na próxima terça-feira, o Ulisses vai estar falando para nós sobre essa alegria, sobre essa paz, sobre esse Senhor que tem cuidado de mim e de você. Obrigado. Boa noite. E só lembrando também, né, que a partir do dia 15 de dezembro nós vamos ter o Expolivro lá na antiga rodoviária, ali perto da Urca, né? O Expolivro, o que é? Uma carreta que é uma carreta biblioteca que vai trazer livros muito bons para ajudar as pessoas a ganhar mais de Deus. Então, já anunciando aqui, né, desculpa extraoficialmente, mas a partir do dia 15 de dezembro, lá na antiga rodoviária, nós vamos ter uma carreta linda. Quem está assistindo o programa, não deixa de ir lá ver, porque vai valer muito a pena, tá bom? Legal, e você vai estar lá com a gente, né?
Eu vou estar lá também alguns dias. Vou sim. Que ótimo. Amém. Ulisses, então até a próxima terça. Amém, Paulinho. Obrigado. Tchau, irmãos. Boa noite. Boa noite.